Oi, pastor, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Pamela, sou de Aracaju, Sergipe, e faço parte do Ministério Missionário Adonai. Então, queria fazer uma pergunta, para o pastor, falando sobre um assunto atual, saber se nós temos o livre-arbítrio, se o poder de salvação está nas nossas mãos, a gente que decide, o bem, o mal, o caminho a seguir, porque em Apocalipse, o Senhor fala o quê? Que se ele bater na porta, e aquele que abrir, ele entra e ceia conosco. Ou se nós somos predestinados, a gente não tem escolha, o Senhor é Ele quem determina, porque Ele é soberano, então tudo está no controle dele. Como lá em Romanos, fala que seria o capítulo 8 e o capítulo 9. E aí, vamos falar de Bíblia? Shalom, shalom, meus irmãos, eu sou o pastor Paulo Nascimento. Como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Esse é mais um vídeo resposta aqui do canal falando de Bíblia. E nessa feita nós recebemos uma pergunta da irmã Pamela, que é de Aracaju, Sergipe, da Igreja Missionária Adonai, a quem eu mando um grande abraço para o seu papai, que está sempre em contato com a gente lá, através do nosso WhatsApp. Você viu aí a pergunta da serva do Senhor, né? E aí, nós temos o poder de decisão? Nós temos o tal livre-arbítrio? Irmãos, pela graça de Deus, eu tenho a oportunidade de ter lido a Bíblia toda já por 31 vezes. 31 vezes eu já li a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Pelo menos uma vez ao ano eu a leio, ou 2 vezes ao ano. Na pandemia eu li um pouquinho mais, por isso cheguei à marca dos 31. E vou dizer para vocês, lendo a Bíblia eu sempre procuro esta expressão, livre-arbítrio. E a gente precisa entender que a ideia do livre-arbítrio é de ser de um poder de uma agência que decide por si mesmo. Onde Deus, para agir em nós, tem que pedir autorização ao homem. Sendo ele o Senhor sobre o homem e aquele que é o Criador sobre o homem, ele conhece o nosso manual por dentro e por fora. Ele não precisa pedir licença para nada. Mas como ela me faz a pergunta, e eu preciso responder, eu não acredito no livre-arbítrio. Para o cristão, não. Porque a nossa alegria é servir ao Senhor. A nossa alegria é fazer com que Deus seja glorificado. E aí, quando eu falo de livre-arbítrio, eu falo das minhas vontades. Eu falo do exaltar dos meus desejos. E evangelho é mortificação das minhas vontades. É a morte do meu eu. Aí, de repente, alguém pergunte, mas Paulo, desde o Antigo Testamento tem lá bênção e maldição. Aí eu vou dizer para você, sim, lá nas bênçãos proferidas entre o Monte Gerizim e o Monte Ebal, também está escrito, escolhe, pois, a vida para que viva. Ele coloca a bênção e a maldição, mas já te dá um caminho. Oxe. Ué, você nunca percebeu isso? Então vamos à Bíblia, porque não há mérito nenhum no homem para dizer, eu estou salvo. Não há mérito nenhum no homem para dizer, eu me salvei por mim mesmo. Carta de Paulo apóstolo aos Efésios, capítulo de número 2, verso de número 8, escrito está, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha que coisa interessante, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha que coisa interessante, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, não vem das obras para que ninguém se glorie, irmã Pamela. Ou seja, não há mérito nenhum no homem para que o homem seja salvo. Mas como assim, pastor? João, capítulo de número 15, Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João, capítulo de número 15, verso de número 16, escrito está, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós
e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Ok? Então você vai ver que palavras de Jesus narradas por João: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Olha que interessante. Carta de Paulo apóstolo aos Romanos, capítulo de número 8, verso de número 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Deus não trabalha com aleatórios. Deus não trabalha com experimentos. Deus trabalha com decretos eternos. Não existe coincidências. Existem decretos divinos. Eu era uma semente informe no ventre da minha mãe, Salmo de número 139. E os meus dias iam sendo escritos um a um, quando nenhum deles existia. Jeremias, o Senhor falou para ele assim: antes que te formasse na madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Os esquerdistas que são a favor do aborto odeiam esses versos bíblicos. Por quê? Porque no ato em que o espermatozoide alcança o óvulo, já começou a vida. Não precisa ter um coração batendo. Não precisa ter formado um cérebro. Se já alcançou o óvulo, se já alcançou o lugar que ele deve agora crescer, já começou a vida. E aí nenhum dos nossos dias existiam. Éramos uma semente informe e Deus já escrevia todos os nossos dias. Por isso Paulo vai dizer: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Verso de número 30. E os que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também o quê? Deu livre-arbítrio? Não. Glorificou. Quem tem chamado não se manda. A sua vida é para a glória de Deus. Quando a irmã cita a passagem do Apocalipse, a uma das 7 igrejas da Ásia Menor, quando Cristo está à porta batendo, essa palavra não é para ímpio. Imagina você um culto onde o dono da casa, que deve ser reverenciado, não está no culto. Imagina um culto para Deus onde Deus não está. E Deus batendo na porta da casa e dizendo: aquele que abrir, eu vou cear com ele, eu vou ter comunhão com ele. Mas essa palavra é para nós que deixamos o primeiro amor, que relativizamos o evangelho, que falamos que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que contém a palavra de Deus. É para a turma que hoje começa bem e amanhã está na carne. É para a turma que crê ontem nas experiências do Espírito Santo, na dinâmica do Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo, e amanhã está dizendo assim: não, eu entendi errado a Bíblia não é bem assim. É esse maldito liberalismo teológico, é o maldito relativismo, e a Bíblia não é relativa, a Bíblia ela é uma verdade absoluta, ela é uma verdade inquebrável. E aí, irmã Pamela, muito obrigado pela sua pergunta, espero ter colaborado de alguma forma. Eu, Paulo Nascimento, não acredito no livre-arbítrio. Pode ser que algum doido aí diga assim: não, eu acredito. Aqui, eu vou tomar café na xícara. O Daniel aqui no estúdio, meu diretor de imagem e áudio, que é o diretor executivo da produtora Estúdio D, todas as vezes que eu chego aqui ele tem um cafezinho. Aí ele me pergunta: e aí, açúcar ou adoçante? Aí eu posso dizer na minha presunção: açúcar. Só que antes de eu dizer açúcar, os meus dias já estavam sendo escritos por Deus. Então até aquilo que eu escolher e aquilo que eu vou apontar, não foi diretamente eu quem escolhi, mas foi o próprio Deus que me direcionou. Pegou? Aí de repente você diga assim: Paulo, olha o que você está falando.
Você está vendo, você está sendo supra-lapsarianista, que são a galera aí que diz que eu sou reformado, eu acredito na predestinação. Tá, aí você pergunta para ele, você é supra, você é infra-lapsariano ou você é ultra-lapsarianista? Que eu quero entender você. Aí o cara diz para mim assim, não, porque eu não conheço nada disso. Então você nunca foi reformado. Você diz que é reformado por causa de uma ondinha que está batendo dentro das Assembleias de Deus, dentro do meio pentecostal. E aí você precisa acordar, porque tem muitas coisas que são doutrinas, por exemplo, justificação, predestinação, eleição, salvação, são doutrinas. Agora, pensamento bíblico, que são teses, não são doutrinas. São argumentações para chegar a um denominador de compreensão daquilo que a Bíblia está tentando colocar explícito para nós, mas a nossa cabeça não entendeu. Ok? Então não bote voz na Bíblia, porque ela já tem a sua voz e ela não precisa da nossa força, da nossa ajuda. Ela é a Bíblia Sagrada. Grande abraço aos meus irmãos de Aracaju. Irmã Pamela, muito obrigado pelo carinho com Falando de Bíblia. Você pode fazer como a irmã Pamela, mandar o seu vídeo pergunta e nós aqui do canal vamos fazer o vídeo resposta falando de Bíblia.